Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso vídeo de funcionalidades da ferramenta. Aqui eu vou falar o passo a passo de cada funcionalidade que a gente tem aqui dentro, mostrando como que você pode fazer e dicas em cada uma. Seja, por exemplo, no envio em massa, seja, por exemplo, como criar abas personalizadas para o seu negócio. Enfim, vamos passar aqui por cada uma para você aprender realmente como que você pode utilizar a ferramenta e aumentar as vendas do seu negócio com ela. Tá certo? Então vamos aqui passar por cada funcionalidade. Essa aqui, primeiramente, é a tela que a gente tem quando a gente instala a ferramenta. Você vai perceber que a sua tela não vai ter essa parte colorida, não vai ter todas as abas criadas. Por quê? Porque eu já utilizo a ferramenta há 2 anos. Então, eu já tenho aqui tudo criado, tudo configurado. Você vai poder criar a sua de forma personalizada, de acordo com o seu negócio, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui como primeiro passo? A gente tem aqui a função de CRM Kanban. Dentro dela, a gente tem toda essa visualização dos nossos clientes e a gente pode fazer o seguinte, a gente pode arrastar eles de abas, tá? A gente pode passar eles de uma aba para outra, apenas arrastando. A gente pode ver as anotações que a gente tem aqui dentro, a gente pode agendar mensagens aqui dentro, a gente pode abrir a conversa daquele nosso cliente, a gente pode ver o valor do negócio aqui diretamente e também a gente pode passar ele de uma etiqueta para outra também, se a gente quiser, se você já tiver criado aí no seu celular. Beleza, essa é a função que a gente tem de CRM Kanban. Depois a gente tem as opções de envio em massa. Como é que a gente faz esse envio em massa aqui para os contatos? Essa é a função principal assim que a gente tem, que os clientes mais vêm procurando nos últimos tempos, que é esse envio em massa. Eu vou explicar como vocês podem fazer. Primeiro, vocês têm que escolher para quem você vai mandar aquela mensagem. Pode ser para os contatos salvos que você tem, para o seu inbox, a lista de mensagens ali do seu WhatsApp, pode ser etiquetas, grupos, contatos de grupos, CRM. Quando a gente fala CRM, são as abas que você tem criada. Então aqui ó, são todas as abas que a gente tem criado aqui dentro. Eu vou utilizar a de teste para exemplificar como eu envio. Seguindo, a gente tem perfil de contato e, por último, importar planilha. Se você tem alguma planilha de Excel e quer subir aqui, você pode fazer esse processo também, tá? Você visualiza o modelo, como a planilha tem que estar para puxar todos os contatos da maneira correta, e aí depois você faz a importação, ativando ou não essas opções de números internacionais ou ignorar a validação do nono dígito brasileiro, certo? Vamos aqui então fazer o nosso envio em massa. Vou selecionar aqui o meu contato. Se tivessem mais, era só que eu selecionar todos. Aqui no meu caso só tem um. Vai selecionar esse um aqui. Na aba próximo, a gente vai começar a construir a nossa mensagem. Como é feito esse processo? A gente vai adicionar uma ação. Pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, documentos, respostas rápidas, que são essas aqui ao lado que eu já tenho criado. Poderia ser Pix, convite para grupo, contato, link com banner, figurinha. A gente poderia adicionar a um CRM, ou seja, adicionar ele a alguma aba depois que a mensagem foi enviada. A gente pode adicionar ele a uma etiqueta depois que a mensagem foi enviada. A gente pode colocar temporizadores. A gente pode fazer esperar alguns segundos, que seria o seguinte: a gente adiciona um texto, aí coloca uma ação de esperar alguns segundos para ativar aquela próxima ação. Poderia também exibir que está digitando, colocar um tempo ali que está digitando por alguns segundos. E também poderia exibir que um áudio está sendo gravado. Fora isso, tem alguns utilitários como arquivar ou desarquivar o contato, fixar a conversa, desafixar a conversa ou marcar como não lido, além de bloquear o contato e transferir o atendimento, certo? A gente tem por aqui, desculpe, a opção de fazer o seguinte: criar um fluxo de mensagens. Como que a gente poderia criar esse fluxo? Por exemplo, a nossa primeira mensagem poderia ser: olá, tudo bem? Eu preciso te mostrar esse resultado que o meu aluno teve, certo? Uma das opções é essa. Depois dessa mensagem, a gente coloca aqui uma prova social, que eu acabei de falar, que é do aluno, o resultado que o meu aluno teve em algum momento. Eu posso subir aqui uma imagem, então eu vou aqui tirar um print de uma tela em branco, só para exemplificar, subir aqui uma imagem para vocês. E aqui subir uma tela em branco. Eu posso ativar imagem com visualização única, porque aí gera mais interação com aquela pessoa, certo? A pessoa vai ficar na curiosidade de saber o que tem dentro daquela imagem. Pode colocar um texto, por exemplo. Esse é o resultado dele. Aqui poderia ser um print de notificações de vendas, aqui poderia ser um print de resultado de
Emagrecimento, por exemplo, poderia ser o resultado que o seu negócio tiver aí que transforme a vida daquela pessoa, certo? E por último, a gente poderia convidar ela para um grupo, por exemplo. Quer ter os mesmos resultados que ele? Entre no nosso grupo VIP. E aí a gente adiciona mais uma ação de convidar para o grupo, que a gente pode fazer também. A gente seleciona o grupo aqui e convida a pessoa. Depois disso, eu quero, por exemplo, eu quero que essa pessoa vá para uma lista de etiquetas que eu configurei. Então vem aqui adicionar ação, etiquetas, adicionar uma etiqueta e passo ela para etiqueta. Ou se você tem abas, utiliza as abas do CRM, adiciona a uma aba do CRM, por exemplo, vai passar aquela pessoa para aquela aba e eu quero enviar aqui o grupo VIP para aquela pessoa. É uma forma que a gente tem aqui de criar um fluxo, mas você pode criar da maneira que você quiser. Não sei se a câmera tampou, mas agora passando uma visualização geral. Primeiro, a gente escreve uma mensagem. Depois, eu mandei aqui uma foto, um print de uma prova real. Depois, mais uma mensagem chamando para o meu grupo. Depois, mando o convite para o grupo. E, por fim, passo ele para a aba que eu quero, certo? É uma forma que a gente tem que fazer aqui. Tem como fazer um fluxo de mensagens para os clientes ou possíveis clientes. O que é interessante a gente sempre pensar do envio em massa? O envio em massa não é para utilizar como spam, para você ficar mandando para pessoas que não querem receber as mensagens, porque isso vai gerar um bloqueio do WhatsApp. Como é que a gente faz para evitar esses bloqueios? Mandando mensagem para pessoas que querem recebê-la. Ou seja, pessoas que cadastraram no seu site, pessoas que te mandaram mensagem, pessoas que foram na sua loja física, por exemplo. São pessoas que esperam em algum momento que vocês podem enviar uma mensagem para ela. Não uma pessoa que você comprou num banco de dados, por exemplo, que não está nem esperando seu contato. Até porque a pessoa recebe spam o dia inteiro, seja no e-mail, seja no WhatsApp. Ela vê anúncio o dia inteiro no Instagram, vê anúncio o dia inteiro no Facebook, vê outdoor espalhado pela cidade o tempo todo. Então, assim, as pessoas estão muito acostumadas a ver anúncios o tempo inteiro. E pode ser que, quando você envia aquela mensagem, ela já te denuncie para o WhatsApp. Por quê? Quando a pessoa não tem o contato salvo do seu número, tem um botão muito fácil dela te denunciar. E ela te denunciando vai gerar o bloqueio do seu número do WhatsApp. Mas você mandando mensagem para pessoas que estão esperando a sua mensagem, você não vai ter problema com bloqueio. Ainda mais se você gerar mensagens aqui que a pessoa tem interação. Então aqui a pessoa vai estar aqui abrindo a minha visualização única, a pessoa vai estar entrando no meu grupo VIP, ela pode estar respondendo de volta. Poderia pôr até uma pergunta para ela responder aqui, além do quer ter os mesmos resultados que ele, por exemplo, poderia colocar uma pergunta no final para a pessoa te responder, para o WhatsApp ver que você está tendo contato ali com aquela pessoa real, de um humano real conversando com o seu cliente. Além disso, ter um número que você já utiliza para atender os seus clientes também é interessante. O seu número que você mexe pelo celular, faz ligação, já conversa um tempo com seus clientes, já é um número que a gente diz como aquecido. Então, não teria muito problema, o WhatsApp não ficaria tão de olho assim, o quanto se fosse um número comprado agora, aqueles pré-pago de banca, por exemplo, que você compra ele especificamente só para fazer um monte de disparo. Se você já tem um número que você utiliza para os seus clientes, você está um pouco mais fora do radar, entre aspas, mas também não te priva do banimento, tá? Se você receber denúncia dos seus clientes, você vai tomar esse bloqueio, tá? Então procure mandar mensagem para pessoas que estão esperando aquele contato, certo? Depois disso, a gente tem mais uma ação que a gente pode colocar, que é de configuração do envio, de intervalo, pausa e tempo de pausa. Aqui o intervalo você coloca de acordo com a sua necessidade. Já vem aqui um padrão pronto, se você quiser utilizar. Mas como que eu costumo utilizar? Eu costumo utilizar um intervalo de mais ou menos uns 15 segundos, uma pausa a cada uns 8 envios, cada 8 mensagens enviadas vai fazer uma pausa, e uma pausa geralmente de 180 a 240 segundos, é o tempo que eu costumo utilizar aqui, certo? Desativar a assinatura, isso que quando a gente coloca é o seguinte, a assinatura é de quem está atendendo. Então, se você tem vários atendentes que quer identificar, eu quero colocar aqui Gabriel, vai estar que o Gabriel está fazendo esse envio, por exemplo. Ou você desativa a assinatura se você não quer utilizar ela. Por fim, aceitar os termos de uso, que é o seguinte: a prática de envios em massa ou spam podem ocasionar o banimento do seu número por parte do WhatsApp. Envie mensagens apenas para pessoas que gostariam de receber, certo? Então, algo que eu já falei aqui, então tomem muito cuidado na hora de fazer. Ou envie em massa. Utilizem apenas para realmente pessoas que querem receber sua mensagem, porque é desagradável pessoas recebendo spam
e aí desagradável ainda mais para você que pode acabar tomando aquele bloqueio. Depois disso, você pode enviar sua campanha, você vai estar aqui nesse status. Se você quiser, não tem problema, você pode fechar, que quando você vê aqui, ó, tem um umzinho que aqui está realizando o disparo, que está funcionando. Já já vai enviar a mensagem aqui para esse meu contato. Olha, já começou aqui o status para esse contato de envio em massa, de 5 ações, e aí vai mandando uma série de mensagens, certo? Você vai começar a aparecer aqui as mensagens que a gente configurou lá nas configurações de envio em massa, certo? Aqui a foto de visualização única, como eu mencionei. Vamos para a próxima funcionalidade. Próximo aqui, a gente tem central de agendamentos. O que significa essa central de agendamentos? É tudo que a gente agendou de mensagem e de lembrete para nós mesmos. Então, como é que a gente faz esse agendamento? Olha, vai aparecer da seguinte forma. Tudo que é bolinha azul é porque eu tenho um agendamento. No 5, eu tenho aqui o que eu configurei. No 6 não tem nada, no 7 já vai ter coisa. Como é que a gente configura? É aqui nessa abinha lateral. Eu vou passar por ela mais tarde, quando a gente chegar aqui nessa aba, e mostra como você pode agendar uma mensagem, agendar um lembrete, para você ver, você lembrar de compromisso, para você agendar mensagem. Por exemplo, um cliente mandou que quer que entre em contato com ele daqui uma semana, por exemplo. Você pode agendar uma mensagem aqui, daqui uma semana vai ser chamada aquela pessoa, certo? É uma forma que você tem ali de retomar aquele contato. Depois a gente tem o robô de autoatendimento. Como é que funciona o robô? Primeiro a gente dá um nome para ele, saudação, por exemplo. A gente adiciona uma ação, ou seja, vai ser por mensagem recebida, vai ser por palavra-chave na mensagem, vai ser por primeira mensagem do cliente no dia, ou primeira mensagem do cliente na vida dele. O que significa isso? O que vai ativar aquele robô? Qual que vai ser o gatilho que a gente vai colocar para o robô ser ativo e começar a enviar mensagem para a pessoa? Então, se você quer que toda vez que uma pessoa te mande mensagem, o robô ativa, você pode colocar aqui por mensagem recebida e nem preencher nada, por exemplo. Não precisa colocar uma palavra-chave. Ou você coloca por palavra-chave específica. Ou a primeira mensagem do cliente no dia, ou a primeira mensagem do cliente na vida dele ali com você, certo? Ação, mesmas opções que a gente tem no envio em massa, então poderia ser um texto de saudação. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu sou responsável pelo seu atendimento. Por exemplo, é uma opção que você tem de colocar aqui uma automação, certo? Aí você pode, do mesmo jeito que a gente configurou lá em envio em massa, a gente pode colocar mais ações aqui, colocar da maneira que você quiser, quantos robôs você quiser, beleza? E por último, regras, você pode permitir responder em grupos, permitir respostas apenas em dias e horários determinados, não responder se a conversa estiver aberta, não responder se a conversa estiver arquivada, personalizar ou desativar a assinatura. Pode colocar aqui, por exemplo, todo mundo que está na aba de teste grátis, eu não quero que ative o robô. Por exemplo, a gente coloca não responder os CRMs e coloca aqui o robô, a aba que a gente não quer que o robô seja ativo. Ou responder em apenas alguns CRMs, tem como colocar a opção. E aí você coloca só a aba que o robô vai estar ativo, beleza? Ou também não responder se estiver no CRM. Mesma coisa com etiquetas, mesmo processo, a etiqueta e as abas são bem parecidas, ambas servem para você organizar os seus contatos aqui dentro. E aí você pode criar quantos robôs você quiser, certo? Próxima ação a gente tem de follow-up. Como é que funciona esse follow-up? É o seguinte, eu posso configurar que toda vez que a pessoa for para a aba de primeira cadência, ela vai receber uma mensagem automática. Aí eu passei aqui ela para a primeira cadência. Olá, tudo bem? Ainda possui interesse em vender mais pelo WhatsApp? É a forma que você tem de automatizar o seu follow-up para deixar o seu atendimento mais prático, mais rápido, para você não ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V nas mensagens ou digitando ali manualmente, beleza? O que a gente tem mais de opção? Automatizar status, a gente tem opção também. Tem a opção de API, então se você tem aí como configurar automações por API com ferramentas externas que você utilize, você só apertar aqui em API e gerar o token. Se eu posso ficar trocando aqui de token o tempo inteiro, enfim, para ter um sigilo, né? Então assim, não é esse que eu vou utilizar, eu utilizo outro e fico gerando token para gravar o vídeo. Outra opção também, você tem de ativar ou desativar a API e abrir a documentação para você analisar o que você pode fazer com a nossa API, beleza? Isso tanto no gratuito quanto no pago você pode abrir a documentação para dar uma olhadinha, beleza? Outra opção que a gente tem é de webhook, então integrações aí também com planilhas, tem também com a ChatGPT, enfim, você pode utilizar aqui a integração com webhook também. Outra opção
de link, o que significa isso? Se eu coloco aqui o meu número de WhatsApp com uma mensagem, ele vai gerar um link para mim daquele Wami, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o meu número, para exemplificar para vocês como funciona. Aqui link, coloco o meu número e olá. Ele vai obter um link. Quando eu entro nesse link, vai iniciar aquela conversa, sabe? Vem para essa aba aqui de iniciar a conversa, tem a opção de abrir o WhatsApp. Então, mas assim, se você mandar para uma pessoa que está utilizando o celular, por exemplo, vai abrir diretamente o celular. Vai ter uma opção ali da pessoa clicar para abrir o WhatsApp ou não. Se ela permitir, vai direto para o WhatsApp, certo? O que a gente tem mais como opção? Tem a opção de iniciar uma conversa com um contato que você não tem salvo. Então, você pode colocar o número do seu cliente para iniciar uma conversa com ele. Tem a opção também de atalhos do Google, certo? Então você pode ir diretamente para o e-mail, para o Drive, para o pesquisar, calendário. A gente tem essa integração com o Google, certo? Essa opção aqui de tutoriais, você vai direto no nosso canal do YouTube. Então vai ter o vídeo de funcionalidades que eu estou gravando agora. Vai ter o vídeo de como instalar, que vai instalar também. E também a gente vai começar a soltar mais vídeos agora, de funções mais específicas, abordar melhor sobre o envio em massa, abordar melhor sobre o robô de autoatendimento. Enfim, vamos começar a postar vídeos com mais frequência. Funcionalidades do menu. Ah, Gabriel, não utilizo algumas opções. Você pode ir desativando essas opções sem problemas, que ele vai sumindo daqui, tá? Você pode deixar ativas apenas as opções que você utiliza no seu dia a dia sem problemas. Notificações. Aqui vai ter comunicados, então toda quarta-feira a gente está realizando uma live especial, uma reunião privada, onde a gente explica um tema específico e abre o final para tirar dúvida. Aqui vai ter as notificações, aqui vão ter comunicados, no caso a live aqui, atualizações, então a gente publica tudo que a gente tiver de atualização. A última, inclusive, foi a das notas. Eu vou mostrar para vocês como está funcionando. E notificações pendentes, seja o que você criou aí como um lembrete, certo? A gente tem também configurações de idioma, de modo escuro, tema do menu. Painel do gestor é onde você vai criar o seu usuário para criar o seu login e entrar na ferramenta. Configurações de privacidade, então se você tem aí, se eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, eu poderia privar aqui as informações para não aparecer mensagem do chat, não aparecer foto, não aparecer ali o nome da pessoa. Caso você queira, tem como privar também essas informações. Criar backup do sistema, então se você está utilizando de um PC que passa para o seu notebook, você cria um backup do sistema de tudo que você configurou e passa para o seu notebook sem problemas. Por exemplo, tem como configurar backup automático. A gente também está desenvolvendo assistente de IA. Como que ela vai funcionar? Ela vai atender para você enquanto você está fazendo outras atividades, assim como o robô de autoatendimento, por exemplo, só que agora comandado por IA, com você dizendo a ela como funciona o seu negócio, sobre o que é, sobre como ela tem que conversar com os clientes, para ela atender de forma automática, beleza? Mas ainda está em desenvolvimento, a gente ainda está fazendo bastante reunião com o programador para a gente lançar com menos erros possíveis, tá? Exportar todos os perfis de contato ou deslogar, beleza? Fora isso, a gente tem aqui, clicando, a gente tem a opção de deslogar diretamente. Passando para as funções de cima, a gente tem as abas que eu criei, então você pode criar aqui quantas abas você quiser, de acordo com o seu negócio. Aqui eu gosto de criar por cadência, então eu tenho aqui a primeira cadência, a segunda cadência, que seria a maneira que eu controlo o retorno que eu dou para aqueles clientes, aquele resgate de mensagem para pessoas que não me respondem, certo? Então, se eu estou conversando com alguém e a pessoa para de me responder, no outro dia eu passo a pessoa para a aba de primeira cadência para mandar a mensagem, essa aqui em específico. No outro dia, continuando me respondendo, mando outra. Dá para configurar áudio também para mandar, para deixar algo mais humanizado ali também. Para criar, só apertar aqui, ó, adicionar funil, você pode criar aqui a opção de nova aba. Uma opção que a gente tem também é clicando aqui em cima da roletinha de configurações, são essas aqui: adicionar ou remover contatos na aba, importar contatos de uma etiqueta, copiar contatos para outra aba, exportar contatos da aba, ou seja, para uma planilha mesmo, editar aba, remover aba ou criar uma nova aba. Tem como só com o mouse aqui em cima das roletinhas de configurações. Tem como exportar tudo também, então se você ver aqui, ó, tem como exportar todos os contatos que você tem aí de conversa no seu WhatsApp, então é possível sim você pegar os seus contatos e levar para uma planilha. Depois disso a gente tem essas funções aqui de cima, o que elas fazem? Tem a opção de fixar o chat, o WhatsApp ele permite até 3, com ela você pode fixar mais conversas, exibir mensagens apagadas recentemente, tem a opção, tradução com IA, então se você conversa com pessoas de outro país que falam outro idioma, você pode traduzir, passar para uma aba, né, como eu já mostrei para vocês, eu posso apertar nesse botão aqui e passar a pessoa para a aba que eu quiser, passar para a etiqueta que eu quiser também, transferir atendimento, então se você tem aí mais de uma assinatura, você tem mais de um atendente, você pode ficar passando de um atendente para o outro, e aí vai deixar
uma mensagem para a pessoa, certo? Ali, por exemplo, se eu tenho aqui mais de um cliente, como que vai funcionar? Eu edito a mensagem de transferência e coloco aqui para a pessoa um detalhe, por exemplo, eu quero que você atenda essa pessoa, tal especificidade, eu não souber responder, por exemplo, você transfere esse atendimento, vai aparecer aqui os seus atendentes, certo? E para a pessoa que está do outro lado, vai aparecer um sinal na tela mostrando qual contato precisa de atendimento. Fora isso, tem como identificar também atendentes no chat, então identificar que o Gabriel está atendendo aquela pessoa, certo? Para desativar, é só aqui em assinatura, a gente pode desativar ou não essa opção, certo? Tanto aqui iria ficar aparecendo quanto envio de mensagem no chat, beleza? A gente tem a opção também de finalizar o atendimento, e aí a gente coloca uma mensagem de finalização de atendimento para a pessoa, certo? Tem a opção de mensagens rápidas, é uma das opções que a gente mais utiliza aqui hoje para realmente poupar tempo enquanto a gente está fazendo outras coisas. Então, se a pessoa já pergunta como funciona, a gente já tem uma mensagem pronta para explicar como a ferramenta funciona para aquela pessoa. Dei um clique, já vai estar aqui acionado. Como eu falei, aqui está ativada a assinatura, vai estar com o Gabriel aqui em cima, certo? E aí vai começar uma série de envios. Aqui é para enviar uma mensagem, depois de um tempo outra, depois de um tempo mais uma mensagem, depois de um tempo uma imagem e por fim uma mensagem final com uma pergunta perguntando se faz sentido para o negócio daquela pessoa essa ferramenta. Beleza? Como é que a gente faz para criar isso? Não só ela, mas também essas categorias que eu criei. Tem esse botão aqui em cima de criar resposta rápida. A gente vai criar uma resposta rápida aqui, o botão, ó. Criar resposta rápida, dá um título, então como funciona. Mesmas opções do envio em massa, então tem tudo aqui que você pode configurar. Texto, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser o que você preferir. Você cria aquela sua mensagem em massa e depois só apertar no botão de criar. Para passar para essas categorias, como é que a gente faz? Mais categorias, criando mais de novo e dá um nome para sua categoria, vai estar assim, dessa forma. Essa forma que eu configuro aqui os meus contatos, a forma como eu gosto de deixar as categorias, e eu consigo deixar mais organizadas as minhas mensagens automáticas, beleza? Tem como colocar link também, como eu já falei, convite para grupo, como a gente fez em envio em massa, mesma coisa do processo que a gente já viu, beleza? E aí, para você criar um script, como eu fiz aqui, é só mais e um script. Aí você vai selecionando aqui as mensagens rápidas que você já criou, tá? E vai criando essa cadência e configurando os intervalos de quanto em quanto tempo vai ser enviada aquela mensagem. Tem como passar para uma categoria também esse filtro que criar, beleza? Lembrando, teve alguma dúvida mais específica que eu não falei, que eu tô passando um pouco mais por cima, manda mensagem no nosso suporte ou deixa aqui nos comentários que eu tiro essa dúvida para você, beleza? O que a gente tem mais aqui de funcionalidade? A gente tem ainda aqui em cima, olha, para abrir as mensagens rápidas é o raio, e também a gente pode ver aqui o perfil de contato, que também pode ser aberto por aqui, ó. Clicando aqui, você abre o seu perfil de contato do cliente. Como é que funciona o perfil de contato de cliente? Onde você vai preencher todas as informações do seu cliente, o máximo que você conseguir. Seja valor do negócio, empresa, cargo, observações aqui, eu coloquei como um exemplo uma vez para fazer um envio em massa. Por que eu coloquei aqui para fazer envio em massa? Porque olha só o que a gente pode fazer que é interessante lá dentro. Aqui, o status que foi finalizada a campanha, né, que a gente já fez. E depois, deixa eu mostrar qual opção que a gente tem. Contatos, CRM, só selecionar o contato aqui. E a gente pode fazer o seguinte. Opa, não está indo para o lugar que eu quero. Enfim, depois eu faço esse. Vamos passar para outra etapa, depois eu mostro para vocês como é que faz o envio em massa. Por que eu ia mostrar para vocês? Ia mostrar que a gente pode puxar as informações de perfil de contato. Ou seja, aqui está o ID 9875, a gente poderia configurar no envio em massa a mensagem do... é porque eu não tinha apertado aqui, tá certo. Aqui, novamente, Gabriel Rodrigues, adiciona uma ação, texto, e o que a gente pode dizer? A gente pode puxar tag. Ou seja, aqui do contato, se eu configurei aqui o perfil dele, se eu puxo as observações, aqui, tag copiada, dou Ctrl V e puxa as observações da pessoa, só com hashtag observações, certo? Assim a gente consegue puxar as informações que a gente configurou daquele cliente, beleza? Então, se você tem aí algum link específico daquele cliente, alguma informação específica, você pode sempre puxar. Não só isso, mas como nome, primeiro nome apenas, número, período do dia, saudação, mencionar todos. Enfim, você pode puxar as tags se você quiser para fazer o envio em massa também mais personalizado. Beleza?
A gente tem também como rastrear encomendas, tem como colocar aqui ID, o nome do produto para rastrear encomendas, se você faz entregas assim. Mensagens agendadas agora. Vamos lá, criar. Coloca o título para aquela mensagem, então retorno, por exemplo. Você pode criar um texto, ou você pode selecionar uma mensagem rápida que você já tem criada, pode colocar uma mídia, pode colocar um áudio, e aí você coloca a data e o horário que você quer fazer aquele envio, que vai realizar aquele envio. Recorrência, ou seja, se você tem aqui informação, data de aniversário da pessoa, data de nascimento, você pode colocar aqui uma recorrência anual para todo ano mandar uma mensagem de parabéns para aquela pessoa, por exemplo, certo? É uma forma de você ter aí de personalizar mais o seu atendimento. Adicionar um evento com o Google Calendário, tem como fazer essa integração também. Anotações, qual a diferença, qual foi a atualização que a gente teve com ela? Tem como acessar essas anotações tanto por aqui, quanto por aqui também, por cima. E como é que a gente faz isso? Criar anotação, agora é possível colocar documentos. Então, se você tem documentos específicos para o seu cliente, tem como colocar agora de forma personalizada também, além de uma nota escrita, se você quiser. Suas anotações vão estar aparecendo aqui nessa aba junto com mensagens rápidas e perfil de contato, e assim você pode visualizar todas as notas dos seus clientes, seja documento ou mensagens, beleza? Seguindo, a gente tem aqui como criar um lembrete. Então, se você tem uma reunião, tem algum evento importante, você pode criar um lembrete para você mesmo, que vai aparecer naquela abinha de notificações que eu mostrei aqui nessa lateral, certo? E também tem como adicionar com o Google Calendário, beleza? Fora isso, temos opções de assistente do chat, que ele pode traduzir sua mensagem, ele pode ser um corretor ortográfico ou aprimorar a sua mensagem também. Então você vai escrevendo aqui e ele vai melhorar sua mensagem. Você pode ir escrevendo, pode sugerir, ele vai te sugerir mensagens, né? Você pode resetar aqui também. É uma forma que a gente tem de integração com a inteligência artificial. Opção de assinatura que eu mostrei para vocês como funciona também, que identifica o atendente no chat. Opção também de colar o nome da pessoa, então clicou aqui, abre aqui Gabriel Rodrigues e opção aqui que é do próprio WhatsApp, que já tem salvo aqui. Enfim, essas são as funções que a gente tem dentro da nossa ferramenta, tá, pessoal? São muitas opções, é um vídeo que realmente ele fica um pouquinho mais longo, é um vídeo de meia hora, e por isso que se você tiver uma dúvida, eu passei realmente algumas coisas mais por cima, você pode mandar uma mensagem no nosso suporte para perguntar o que você precisar. Beleza? Como eu falei, a gente também tem lives toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. A gente sempre aborda temas específicos sobre a ferramenta. A gente constrói funil junto, a gente cria mensagem massa junto, a gente tira dúvidas sobre autoatendimento, sobre o que você quiser, a gente tira dúvida também. Então, toda quarta-feira a gente está presente dentro do Google Meet. Se você tiver interesse, pode mandar uma mensagem no nosso suporte que a gente também pode te colocar na lista dessa chamada. Certo? Vamos começar a lançar mais vídeos sobre funcionalidades específicas. Espero que tenha ficado claro. Se não, como eu já falei, chama o nosso suporte que a gente resolve. E até mais. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!